Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não come nenhum alimento que contém glúten, mas por causa de um problema de saúde, Sim. Né? Na verdade, toda essa história começou quando eu fui diagnosticado no meio da faculdade de medicina. Eu já vinha com um quadro de doenças repetitivas crônicas há muitos anos. Eu era uma criança bem doente, ficava internado várias vezes por asma, pneumonia, e a gente não sabia nem a causa, tinha refluxo direto. No meio da faculdade de medicina eu estava muito cansado, eu trabalhava e fazia medicina ao mesmo tempo, e o maior problema foi que a gente não achava solução. E minha mãe marcou uma endoscopia. Nessa endoscopia, meu intestino estava sangrando em mais de 6 pontos. Aí o colega, no final do exame, ele já tinha tocado no assunto e falou: olha, infelizmente, com o que eu estou achando aqui, você tem a grande chance de ser celíaco. E celíaco é o paciente que não pode comer nada que tem glúten, porque nele tem um alto risco de se expor com inflamação crônica e virar um potencial câncer. E que era quase o meu grau. O meu grau de diagnóstico foi um grau bem avançado. Eu cheguei em casa, comecei a estudar tudo, me apavorei muito. E aí eu comecei a estudar cada vez mais e ler literatura de fora, principalmente, de outras pessoas que já falavam do glúten. E percebi que o glúten não fazia bem para nenhum ser humano. Ele não é nem digerido. E tudo que não é digerido no nosso corpo tem um potencial alérgeno. E por isso que tantas pessoas hoje também têm tanta alergia. E aí a gente entrou em outro problema. O glúten, o maior representante dele é o trigo. E hoje a gente vive uma pandemia, ou seja, um alcance mundial de uma doença que se chama diabesidade. Obesidade envolvendo quase um desenvolvimento de diabetes, de acordo com a OMS. E para sair disso, tem que se ver exatamente o excesso de carboidrato, no qual o trigo também é o principal representante. Então aí eu comecei todo esse estudo, foi o motivo um dos primeiros livros, né, que foi o Viva Melhor Sem Glúten, e depois do Yoga para a Saúde, que eu fiz com um colega médico também em Vitória. Mas hoje, com o alcance que eu vejo na internet, com o alcance que o livro já teve, com quantas vidas tiveram, não é pela obesidade. A obesidade é consequência da perda de saúde. É sim por busca de plenitude. Não achar que aquela dor de cabeça é normal. Não achar que aquela dor articular que você tem todos os dias, que acorda com a mão doendo, é normal. Não achar que uma enxaqueca de repetição, que o colega tentou excluir todas as causas e não viu uma causa aparente, tirou todas as causas graves. Pode ser um cunho alimentar. Então, hoje tem uma correlação com dezenas de sintomas relacionados a glúten e as pessoas não sabem. Você acredita que uma pessoa acima do peso, ela pode ser saudável? Ela pode estar saudável? Hoje se sabe que o tecido gorduroso é um tecido endócrino. O que é isso? Ele produz hormônios. E junto desse tecido, ele também produz hormônios pró-inflamatórios. Então, uma pessoa, aquela famosa frase que, eu tô bem, mas meus exames estão dentro do normal. É uma frase típica que eu aposto que todo mundo aqui já ouviu. E quando a gente fala em normal clínico é uma coisa e normal estatístico é outra. Você estar dentro do que o laboratório determina como normal está longe de ser o patamar ótimo. E um grupo da pessoa que está na obesidade, ela tem sim um fator de risco muito maior para várias doenças. Então, essa história, muitas vezes, surgiu também por trás daquele paradigma de beleza que foi colocado pela história da humanidade, que a mulher tem que ser magra, linda, maravilhosa. E isso se tornou uma bengala para muitas pessoas se manterem acima do peso e justificarem o seu comportamento não buscando a sua melhor forma. E quando a gente pensa em performance do ser humano, que é algo que a nossa sociedade pede muito, a gente está aqui 1h da manhã falando... E isso demanda saúde da gente, isso demanda energia da gente. O dia a dia do ser humano hoje é muito mais extenuante. A mulher, por exemplo, quando ela entrou para o mercado de trabalho, ela se tornou o quê? Uma multitarefa em pessoa. Por isso que a maior queixa das minhas pacientes é carregar o mundo nas costas. Porque além de trabalhar fora, tem que trabalhar dentro de casa. Trabalha dentro de casa, cuida de filho, ainda é esposa, é mulher, tem que ficar bonita, tem que isso, tem. E essa sobrecarga de fatores gera um desgaste, não só emocional, como hormonal e mental.
Então, são vários fatores minando a saúde das pessoas de pouco em pouco. E se a gente extrapola isso para o comportamento, gera o que a gente vê hoje no Brasil. 60% do nosso país hoje está com sobrepeso. Nosso próximo passo é ficar igual aos Estados Unidos. E a chance... Tem problema desde as crianças, né? Tem que fazer campanha na televisão, campanha de saúde, porque desde as crianças já são obesas, né? E é uma coisa que no nosso país a gente é louvável nesse aspecto. A mídia é muito limitada em propagandas. Quando você compara a propaganda da indústria alimentícia para crianças aqui, controlou-se muito. Elas ainda têm os chamariz nas embalagens, mas não tem a televisão mais. Você pode ver que não tem propagandas igual tinha na época que a gente era criança. Então, a gente tem isso ainda. Mas se você reparar, as gôndolas de supermercado é cheio de açúcar e carboidrato para toda criança pegar. E o carboidrato vicia drasticamente. O açúcar vicia drasticamente. E é por isso que tanta pessoa resiste tanto ao simplesmente ficar sem um pãozinho. Porque ele vicia. O glúten, além de não ser digerido, ele tem uma substância que se chama gluteomorfina, que atrapalha, ela ultrapassa a barreira hematoencefálica, que é o que separa o cérebro, tá, do corpo, a corrente sanguínea do cérebro para o corpo, e estimula receptores, opioides, receptores que geram análogos à morfina, por isso que é gluteomorfinas. Então, ele não é um alimento que seja, vamos jogar, idôneo, não. Por isso que quando a pessoa come um pãozinho de manhã, e todo mundo aqui que já comeu, come um pãozinho de manhã, pode comer até 3. 9h30 da manhã, se ele comeu às 7, ele quer mais, e não é por fome. São por várias oscilações hormonais e por redução da gluteomorfina no cérebro. Entende? Você falou para mim, eu perguntei para ele fora do ar o seguinte: você não come glúten por causa do seu problema de saúde, Sim, que você descobriu, como você contou. Mas ainda que você não tivesse, você não comeria. Um exemplo disso é na minha casa. Minha esposa não come, meu filho não come. E eles não têm esse problema. Ninguém tem esse problema. Tá, daqui a pouco ele vai falar sobre isso e vai explicar também. Eu estava lendo alguns comentários, algumas pessoas que não sabem ao certo como fazer ou o que é esse jejum intermitente. Ele já explica mais sobre isso, tá? Vamos à próxima matéria.